Prezados irmãos e irmãs, aqui presentes na Catedral, irmãos também que nos acompanham através das redes sociais e da Rádio Juazeiro. Como lembrava no início desta celebração, estamos encerrando o tempo do Natal. Uma palavra que bem pode explicar o que nós estamos celebrando nesse tempo litúrgico é a palavra manifestação. No Natal, o Senhor nasceu para nós o Salvador, e Ele se manifestou não na sua onipotência, na sua grandeza e na sua força. Ele se manifestou na nossa carne, na nossa humana fragilidade. O Filho de Deus, no Natal, se manifestou nosso irmão. Domingo passado, nós celebramos a festa da Epifania, e nós lembrávamos justamente que a palavra Epifania vem do grego e quer dizer manifestação. E naquela celebração nós lembrávamos que o Senhor se manifestou a todos os povos, a todas as nações, representados, simbolizadas pelos magos do Oriente, que foram ver o menino que nasceu, o prometido, o esperado. Hoje, o Senhor se manifesta de uma forma também especial. Já não vemos mais o menino Jesus, o menino na gruta, nos braços da sua mãe, mas nós já vemos Jesus adulto. Mas se realiza hoje aquilo que o profeta Isaías anunciava, e nós ouvimos na primeira leitura: o dileto, o escolhido, o eleito, aquele enviado de modo especial pelo Pai. Jesus de Nazaré é o Messias, é o Cristo de Deus. E quando ele é batizado nas águas do Jordão, se ouve justamente a manifestação do Pai. O Pai afirma: esse é o meu filho amado, dileto, escolhido. Então nós encerramos o tempo do Natal nessa manifestação do Senhor. O que nasceu em Belém é o filho dileto, o filho escolhido, o enviado pelo Pai na força do Espírito Santo. Na segunda leitura, nós temos o apóstolo Pedro, e nós conhecemos bem Pedro. Pedro que era de fato apaixonado por Jesus. Às vezes tinha dificuldade de entender a missão de Jesus. Tinha dificuldade de entender o jeito de Jesus ser o Messias. Ele tinha umas categorias diferentes. Mas Pedro, depois da ressurreição, quando faz o encontro pessoal com o Senhor ressuscitado, ele pode dizer a Jesus com todas as forças do seu coração: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. 3 vezes. Agora Pedro, ouvimos na segunda leitura, está pregando o Evangelho, está anunciando Jesus, está comunicando aquele que ele encontrou, aquele que dá razão, que dá sentido à sua vida. A pregação do Evangelho para Pedro não é uma formalidade, não é uma função, mas é o imperativo do coração, uma necessidade de comunicar, de transmitir aquilo que ele próprio encontrou e experimentou. E Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas, que em Cristo Jesus Ele se manifesta não a um povo, a uma raça ou a um grupo de pessoas privilegiadas, mas Ele veio para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Todos são chamados à salvação em Cristo Jesus. Aí Pedro relembra o início do ministério de Jesus. Quando foi que Jesus começou a fazer o bem, a anunciar o reinado de Deus,
a falar do jeito do Pai, depois do batismo feito por João, nas águas do Jordão. Jesus começa o seu ministério, a sua vida pública, a partir do seu batismo. Interessante no Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo, uma palavra que não é uma informação qualquer. Quando diz que Jesus desceu até o Jordão. Não é apenas uma informação de que ele estava num lugar alto e dirigiu-se a um lugar mais baixo. Não é uma informação de cunho espacial, geográfico. Marcos quer dizer, quer lembrar que o Filho de Deus não fez outra coisa senão descer. Ele, sendo Deus, desceu do céu e se fez humano, nosso irmão. Abaixou-se, humildemente, se fez fragilidade, sendo ele onipotência. Lucas vai dizer também que ele desceu com Maria e José até Nazaré. Sempre desceu. Jesus não fez outra coisa do que descer, do que ir ao encontro. Por que Jesus foi ser batizado por João? O prefácio da igreja diz que Jesus é o autor do batismo. E por que ele vai às águas do Jordão? O João batizava um batismo de conversão, de penitência. A pessoa ouvia a pregação do evangelho e dizia: eu quero começar a vida nova. Eu quero preparar meu coração para receber o Messias que vem. O batismo, então, era esse início de purificação, de lavagem, de limpeza, para se começar um caminho de conversão. Nada mais do que isso. Era mera penitência. Jesus vai ser batizado. Por isso que João se surpreende. João chega a dizer, nós ouvimos em outros relatos, eu é que devo ser batizado. Mas Jesus desceu. E descer quer dizer, humildemente, ele se fez solidário conosco em tudo, até na fragilidade. Não no pecado, mas na fragilidade, na humana condição. Por isso ele aceitou e quis ser batizado por João, mesmo quando João aparentemente quis recusar, não por desprezo, mas por se achar indigno de batizar o Messias, o Cordeiro de Deus, que um dia ele apontou presente. Então nós, celebrando hoje a festa do batismo do Senhor, nós somos convidados a revigorar, renovar, fazer novo o nosso compromisso batismal. Um dia também nós fomos batizados. Nós fomos mergulhados em Cristo. A palavra batismo é uma palavra grega. E são dois termos que se juntam e que dão origem a batismos, que quer dizer mergulho. Mergulho. Quando nós somos batizados, nesse batismo que não é de João, mas que é o batismo de Cristo Jesus, nós somos mergulhados, mas não na água. A água é um sinal visível de uma realidade invisível. Nós somos mergulhados na Páscoa de Jesus. Paulo apóstolo, na carta aos Coríntios, também aos Romanos, ele faz questão de lembrar que pelo batismo nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo e nós nascemos de novo. Paulo tem uma teologia belíssima, que é a teologia do começo da igreja, sobre o que significa o batismo de Jesus, o nosso batismo, que não é só um rito, um costume, uma tradição, um rito de passagem, mas é um mergulho em Cristo. Nós nos tornamos, pelo batismo, novas criaturas, renascidos, nascidos de novo.
A cada ano eu gosto de lembrar, né, como era o batismo nos primeiros séculos. A pessoa, na vigília pascal, na noite do sábado santo, os catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo, eram levados até um tanque, uma piscina, e ficavam com água até o pescoço. Geralmente era o bispo quem realizava os batizados. E o bispo pegava a pessoa assim pelo pescoço e dizia: fulano, você quer ser batizado na água e no Espírito Santo? A pessoa tinha se preparado durante 3 anos. 3 anos. Agora ela pode dizer: sim, eu quero morrer com Cristo. Eu quero deixar o homem velho para trás. Eu quero ser uma nova pessoa em Cristo. Quero ser mergulhado nele. E aí o bispo então enfiava a cabeça da pessoa na água e deixava. Quando a pessoa ficava sem ar, quase, aí puxava. Eu te batizo em nome do Filho, de novo. 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. Para dar essa ideia, morreu, afogado, mergulhado. Quando sai das águas, recebe um sopro, um ar novo, porque o ar velho saiu na água, ficou sem ar. E agora recebe um sopro novo, que é o sopro de Deus. Espírito Santo, em hebraico, ruar é sopro, hálito de vida, vento. Então a pessoa batizada, mergulhada, morre com Cristo e recebe o sopro de Deus, o Espírito Santo. Por isso que nasce de novo. Paulo pergunta: vocês, irmãos, estão ignorando que vocês foram sepultados com Cristo? Nós fomos um dia. Com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. O batismo cristão, repito, não é só uma tradição. Por força das circunstâncias históricas, de 2000 anos de cristianismo, muitos pais vêm trazer os seus filhos para serem batizados por costume, por tradição, às vezes até por algumas crendices. Mas oxalá nós como igreja possamos fazer crescer a consciência de que o batismo é vida nova, é compromisso com Cristo, é missão assumida de morrer com Cristo para o pecado e ressuscitar, renascer com Cristo para uma vida nova. Uma vez lá na região metropolitana de Recife, numa comunidade, o pessoal da pastoral do batismo perguntou para os pais que estavam trazendo os filhos para serem batizados, estavam se preparando para o batismo: por que vocês querem batizar os filhos de vocês? Aí uma senhora, ela disse assim: porque a conta da Coelba, CELP, Pernambuco é CELP, a conta da CELP está muito alta. Aí o animador da pastoral do batismo não entendeu. O que tem a ver o batismo com a conta da energia elétrica? E a senhora disse: não, porque menino que não é batizado é bicho bruto. Tem que dormir no claro, não pode dormir com a luz apagada. E a energia está cara. Então a gente batiza para poder apagar a luz. Existem ideias que vão correndo há séculos, há anos e anos, que não são correspondentes ao verdadeiro sentido do batismo. Os pais trazem seus filhos, mas eles diante do altar dizem: eu me comprometo a comunicar a fé ao meu filho, a transmitir a fé, a fazer com que ele mantenha essa luz sempre acesa. E como a gente às vezes tem dificuldade, a comunidade escolhe os padrinhos. Os padrinhos ajudam os pais nessa tarefa de educar na fé, de acompanhar na vida da comunidade cristã. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Depois, alguns aspectos do batismo, não sei se lembram, eu imagino que aqui na catedral, a pia batismal antigamente ficava naquela salinha ali. Ó, os mais velhos já estão balançando a cabeça. Por quê?
Porque o batismo é a porta de entrada na igreja. Quem não é batizado não é membro da igreja. Não pode receber nenhum sacramento. O batismo é o primeiro de todos e é o ingresso na comunidade cristã. Por isso que as fontes batismais antigamente ficavam sempre na entrada da igreja, para dizer: você está sendo batizado, você está entrando na igreja viva, na igreja povo de Deus. Além dessa dimensão da vida nova. E aí a nossa missão, nós somos configurados a Cristo. Nós recebemos um nome. Podem ter certeza, irmãos e irmãs, podem crer firmemente. Quando nós fomos batizados, o Pai também disse: esta é minha filha amada, este é meu filho amado. Nele eu coloco o meu afeto, nele eu coloco minha afeição. E o Senhor nos dá uma missão. O que o Pai disse no batismo de Jesus, Ele reafirma também no batismo de todos nós. Em Cristo, pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos no Filho, que é Cristo Jesus. Que bonito isso. Nós somos diletos. Por isso a missão. A missão de Jesus é a nossa missão hoje. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, no meu trabalho, na vizinhança, na comunidade, onde estou presente ou estiver presente, eu devo me perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? O que o Evangelho exige de mim nessa circunstância? Ser cristão não é necessariamente só vir à igreja, participar das celebrações, porque ser cristão não é mera adesão a uma instituição, a um conjunto de normas, mas é adesão a uma pessoa. E aderindo a essa pessoa, que é Cristo Jesus, a gente se compromete a viver com Ele e a viver como Ele viveu. Há muito ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É a pessoa que diz: eu creio, celebra, mas vive como ateu. A fé que ele celebra e professa não tem nenhuma repercussão na sua vida, nas suas opções. Não tem nada a ver com o seu dia a dia. Por isso nós devemos sempre nos perguntar: como é que eu sou lá fora? É lá que eu devo ser testemunha de Jesus. Tem uma canção de Natal, eu não sei se eles conhecem, eu esqueci de perguntar antes da missa. Tem uma canção que diz assim: meu caro irmão, olha para dentro do seu coração, vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver. Se aquilo que a gente celebra aqui, esses mistérios que nós celebramos e que nos animam, encorajam, eles se tornam de fato vida lá fora, no nosso modo de ser. Uma situação concreta, a questão da pandemia, por exemplo. Como nós rezamos pelo fim da pandemia? Como nós temos rezado pelo fim desse sofrimento que já tem gerado 200 mil mortes? São 200 mil vidas, histórias. E agora cada vez mais pessoas perto de nós. Nós temos rezado pelo fim dessa pandemia. E aí quando chega a vacina, ou vai chegando, se aproxima, pessoas começam a negar, um negacionismo infantil, de retrógrados, como no tempo de Oswaldo Cruz, coitado, o grande sanitarista Oswaldo Cruz, um dos maiores nomes da história da medicina e da saúde nesse país, sofreu, porque fizeram até uma revolta contra a vacina. E hoje surgem pessoas retrógradas e irresponsáveis eticamente,
Porque eu, aceitando tomar a vacina, eu me protejo, mas eu protejo o outro. Por isso é uma questão ética tomar a vacina. E eu vou entrar na fila no primeiro dia que chegar aqui em Juazeiro. Até porque os mais cheios são do grupo de risco, né? Ninguém sabe que a irmã pode vir me buscar. Mas nós temos que nos cuidar e cuidar dos outros. Quem é jovem, não precisa. Precisa. Porque você tem a sua mãe, sua avó, sua tia. É uma questão ética. Há um discurso que gira por aí, até entre nós cristãos. Um discurso totalmente fora da realidade. Os mais velhos se lembram. Sarampo, coqueluche, varíola, a vacina Sabin contra a paralisia infantil. As vacinas fizeram tanto bem. Quantas vidas que foram preservadas, cultivadas. Quanta gente que está hoje, graças às vacinas, às diversas vacinas. E o Brasil, nesse ponto, tem avançado muito. Quando a gente pediu pelo fim da pandemia, o Senhor pode ter iluminado os cientistas. O Senhor liberta, não de uma forma mágica, porque esse não é o jeito de Deus agir na história. Ele pode ter inspirado, iluminado os nossos cientistas para que desenvolvessem vacinas eficazes. E graças a Deus temos sinais disso. Então nós temos responsabilidade. E aí tem a ver com o nosso batismo. Porque a vida cristã, ela é vivida no cotidiano em situações concretas. E é nas situações concretas que a gente mostra que é de Jesus, que é da vida, que é da fraternidade. Peçamos a Deus essa graça, né? Que nosso país, de fato, possamos nos proteger desse mal, dessa pandemia, e de uma pandemia tão ruim quanto, que é a pandemia da indiferença. Há anos, o Papa Francisco tem nos alertado, e essa pandemia da indiferença, ela tem feito muito mal, muito mal. A dor do outro não dói em mim, eu não estou nem aí com o outro. O problema do outro é dele, não é meu. Esse não é o jeito de Jesus. Quem é pelo batismo configurado a Cristo, sente as dores do outro, como Jesus sentiu. Sentiu compaixão, nos diz o Evangelho. Só para terminar, um fato concreto, real. No norte da Argélia, numa pequena cidade, Tamansarahat, havia um grupo de religiosos da fraternidade Jesus de Charles de Foucault, os irmãozinhos de Jesus. Num país muçulmano, eles não podiam pregar o Evangelho. Eles não podiam nem falar o nome de Jesus, usar nenhum distintivo, nada. Se qualquer pessoa local quisesse ser cristão, os missionários seriam expulsos. Eles viviam, diziam eles, como Jesus em Nazaré, sem pregar, mas sendo uma presença fraterna, solidária, cuidando dos doentes, servindo aos pobres, uma presença sem o anúncio do Evangelho, por causa das exigências. Um dia chegaram algumas pessoas e disseram para eles: nós queremos fazer parte da religião de vocês. Aí um desses missionários disse: mas nós nunca pregamos a nossa religião. Nós nunca falamos do nosso Senhor. Por que vocês querem ser da nossa religião? E as pessoas disseram assim: se vocês são assim tão generosos, tão próximos, tão bons com a gente, imagine o Deus que mandou vocês para cá. É assim que a gente deve ser no mundo. Que as pessoas saibam que nós somos cristãos, não porque a gente fala de Jesus, em primeiro lugar, mas em primeiro lugar, porque a nossa vida é um testemunho eloquente da novidade do Evangelho, do Filho de Deus que desceu para salvar todo o gênero humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.